Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Eu sou a Teresa Braz, creio que vocês já me conhecem, estão acostumados, né? E nós, na classe Boas Novas, estamos estudando juntos a carta de Paulo aos Colossenses. E hoje nós queremos finalizar esta carta. No próximo domingo, nós iniciaremos o estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Antes de nós entrarmos no nosso estudo, eu quero orar com os irmãos. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que tu nos dás de podermos juntos estudarmos a tua santa palavra. Eu creio que para cada um de nós é um privilégio, é muito bom, é gostoso, Deus, nós estarmos em contato com a tua palavra, nós podermos juntos meditarmos nela, estudando, aprendendo, Deus, para o nosso viver, no nosso dia a dia. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos, de cada pessoa que porventura possa ouvir este estudo. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, os lares de cada um. Muito obrigada por tudo e fica conosco, Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Até domingo passado, nós vimos do capítulo 1 até o capítulo 3, versículos 17, que Paulo, de uma maneira geral, ele escreveu aos Colossenses para exortá-los e também para nós, uma exortação. Nós, hoje que estamos lendo, estamos estudando, também uma exortação para nós. Agora, do capítulo 3, versículo 18 até o capítulo 4, 1, Paulo vai ensinar especificamente como deve ser o viver do cristão, agora que ele está numa nova posição, que ele ressuscitou com Cristo, que ele se despiu do velho homem, como deve ser a vida dele no lar, a sua convivência na sociedade. São conselhos para as esposas, maridos, pais, filhos, servos, senhores. E Paulo começa a sua exortação pelo lar. Sabemos que a família foi instituída por Deus e é considerada por Deus como uma importância vital para a sociedade e em especial para a igreja. Deus, em Efésios 5, ele compara praticamente o lar, a vida do esposo, da esposa. Ele fala que é praticamente um modelo para a igreja de Jesus Cristo. A unidade familiar, então, ela foi projetada por Deus muito antes de Deus instituir a família. E Deus, ele quer preservar a família. Hoje, infelizmente, nós vemos que a família está assim bastante caída, mas ainda há esperança para a família. Quando Deus instituiu a família, ele formou de um homem e uma mulher, vindo então a seguir os filhos. Esse foi o padrão que Deus criou para a família. Qualquer outro padrão está fora da vontade e do plano de Deus. O plano divino é que o marido, o homem, seja o cabeça, o líder, o dirigente do lar. E a mulher, então, é a sua auxiliadora. Ela é a corregente do marido no lar, sendo para ela, mulher, a primeira responsabilidade é estar diante de Deus, buscando a Deus a sua devoção pessoal com Deus e depois a sua devoção para com o esposo e com os filhos. Paulo se dirige primeiramente às mulheres. Ele fala: vós mulheres, sede submissas, no versículo 18. Submissão é uma missão paralela à missão do marido. Ambos devem estar unidos em todos os assuntos, principalmente na disciplina, no trato para com os filhos. Depois, Paulo se dirige ao marido. Parece que a responsabilidade maior é do marido, mas a responsabilidade primeira do marido é uma ordem, inclusive bíblica, é amar a sua esposa e não tratá-la asperamente.
Ele não deve obrigar a esposa a obedecê-lo, se ela não quiser obedecer, mas ele deve amar a esposa independentemente. Assim como Cristo amou a igreja, assim como Cristo nos amou, o esposo ele deve amar a esposa. A esposa, pelo seu lado, ela deve ser submissa e obedecer ao seu marido voluntariamente. Claro que se a esposa não sentir desejo, não sentir-se amada, vai ser mais difícil para ela obedecer ao esposo. Mas se ela é amada, ela vai obedecer ao esposo com alegria e livremente. Quanto aos filhos, Paulo aconselha a obedecer aos pais em tudo. Agora, e se os pais não são cristãos, como o filho deve agir? Enquanto eles estão na dependência do pai, na casa do pai, eles devem honrá-lo, eles devem obedecer. E Deus também vai honrá-los, salvo em casos que os pais venham a ferir os princípios bíblicos. A obediência do filho ao pai deve ser sempre. No versículo 21, há uma recomendação aos pais: não irritei vossos filhos. A responsabilidade do pai perante o filho é criá-lo na disciplina e admoestação do Senhor. Em Efésios 6:4 nós encontramos isso. A admoestação é a formação do intelecto através do ensino. Criar surge, dá-nos a ideia de nutrir, de suprir as necessidades do filho, ajudá-lo a florescer na vida. Na verdade, os filhos não existem para os pais. Salmo 127:3 diz que os filhos são herança do Senhor. Então, eles são do Senhor. Os pais precisam, então, criá-lo, nutri-lo para o Senhor. Mas os filhos, eles devem ser nutridos e ensinados pelos pais, porque eles serão a continuação. Eles levarão adiante o projeto de Deus, o plano de Deus para este mundo, para a raça humana, para a humanidade. Paulo também aborda, nesses versículos, ensinos sobre os senhores e sobre os servos. No verso 23 ele fala: os servos devem fazer tudo de coração como ao Senhor, como a Jesus Cristo, que é o Senhor de tudo. O Senhor, e também o Senhor segundo a carne, que são o seu patrão, são os seus líderes, são os seus encarregados, né? Ele deve, então, obedecer ao seu superior, deve obedecer ao Senhor, e ele sabe que a recompensa vem do Senhor, a herança que está no céu. Esse Senhor, que é Jesus Cristo, ele sabe o que o empregado, o servo, está fazendo, se é de coração sincero, se é com coração humilde, se é com coração singelo. Então, a orientação de Paulo é que seja no lar, na escola, no trabalho, em tudo o que for feito, nós devemos fazer como ao Senhor e não aos homens. O servo cristão não deve fazer serviço mal feito, serviço incompleto. Às vezes está na hora de ir embora, ele faz tudo correndo para ir embora e larga o serviço incompleto ali. Isso não deve ser a postura do servo cristão. Também ele não deve de enganar os colegas ou fazer o serviço para prejudicar o seu próximo. Deus vê tudo e é ele, e Deus não faz acepção de pessoa. Tudo há de ser julgado por Deus. Da mesma forma, os senhores devem proceder ou tratar seus servos com justiça e com equidade. Pagar salários justos no dia certo, no momento certo, ser companheiro de seu empregado. Enfim, seja esposa, marido, filhos, os servos, senhores, tudo deve ser feito para o Senhor, pois Ele é o Senhor de todos. Daí, vamos passar agora para o capítulo 4, dos versículos de 2 a 6. Nesses versos, Paulo vai falar sobre a oração do cristão através do seu viver diário, andando em sabedoria e também no falar. No verso 2, Paulo escreve assim: perseverai na oração. O verbo perseverar significa dedicar, continuar firme, ter fervor, apego à oração.
Às vezes a nossa fraqueza humana, nossos diversos propósitos, nossos planos fazem nos desviar ou talvez até negligenciar a oração. E Satanás também, ele é astuto, e com a sua astúcia, ele quer fazer-nos desanimar da oração. Mas nós sabemos que a oração é a arma mais poderosa que o cristão tem para vencer a batalha da vida no seu dia a dia. Muitas vezes as nossas orações não são atendidas de imediato, do jeitinho que nós queremos, na hora que nós queremos, mas e aí às vezes nós ficamos até desanimados, pensamos que Deus não está ouvindo, que Deus não está nos vendo, mas Deus está vendo e ouvindo, Ele ouve as nossas orações. Um segundo detalhe que Paulo fala no verso 2, ele fala assim, velando nela, ou seja, na oração, com ações de graça. O verbo velar vem do grego, de um verbo grego chamado gregório, que significa estar alerta, vigilante espiritualmente. Isso leva-me a pensar em Mateus 6,13, na oração de Jesus, quando ele ensinava aos seus discípulos, e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. E também em Mateus 26:41, quando Jesus esteve ali no Getsêmani, Jesus novamente orando, falando com seus discípulos, ele fala para os seus discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O cristão, então, precisa sempre estar vigilante na oração. Mas o que seria vigilar em oração? Nós vemos que os discípulos ali no Getsêmani, eles caíram no sono espiritual. Eles precisavam vigiar. Jesus avisou, vigiai. Eles precisavam vigiar. O nosso tempo de oração, ele precisa ser vigiado. Vigiar o tempo de oração é nós termos propósito, separar cada dia um tempo para orarmos. Paulo, em Efésios 6:18, ele escreve, reforçando essa ideia de que devemos perseverar na oração, orando em todo o tempo no Espírito, para que o mesmo fim, vigiando com toda perseverança. A oração deve ser um hábito contínuo do cristão, estimulada pelo Espírito Santo e dirigida por ele. Então, esse vigiar na oração, nós precisamos sim ter um tempo cada dia determinado, talvez até um lugar próprio dentro da nossa casa, para que ali nós possamos então estar com a nossa oração em vigilância. E um outro detalhe, quando estivermos orando, precisamos nos desligar das coisas desta vida. Às vezes nós estamos orando e a nossa mente ela vai muito longe. Ela procura buscar as coisas do dia a dia, as dificuldades, os problemas que estamos passando, e aí nós deixamos de vigiar na oração. Paulo, encerrando esta parte, ele fala assim, não, para a gente não ficar com as nossas preocupações, as nossas concentração, focando as coisas, focando nossa oração nas coisas desta vida. Os discípulos, ali no Getsêmani, eles dormiram. Eles estavam cansados com sonos, eles dormiram. Então, isso nós precisamos estar vigiando na nossa oração. Outro detalhe também no verso 2, Paulo fala assim, com ações de graça. Como gostamos quando alguém nos agradece por algo de bom que nós fazemos a ela. Jesus também, ele gosta. Quando ele curou os 10 leprosos, apenas um voltou. E ele falou, e cadê os demais? Não voltaram para me agradecer? Somente um voltou. Deus também. Ele fica muito grato quando nós agradecemos a ele, quando nós perseveramos, vigiamos na oração, velando nela com ações de graças. É um momento de devoção, de culto a Deus, marcado por ações de graças, por ele nos ter enviado Jesus para dar a vida por nós, para nos trazer esperança, paz, alegria, por tudo que ele nos tem dado cada dia. Se nós formos parar cada dia, quantas coisas Deus tem feito por nós. Devemos agradecer a Deus não só pelas orações respondidas, mas também por aquelas que ele possivelmente não respondeu no momento e na hora que nós queríamos. Deus, em seu infinito amor por nós,
Ele concede sempre o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. É a hora melhor para nos presentear com respostas das nossas orações. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Todo o poder está nas suas mãos e Ele faz sempre o melhor para nós. Paulo também pede aos colossenses para orarem por ele, para que Deus abrisse uma porta, para que ele pudesse continuar falando do mistério de Cristo. Tudo depende da intervenção divina. Devemos orar, pedindo algo a Deus, sabendo e crendo que as decisões virão dele. Ele sabe quando abre a porta e quando fecha a porta. Parece estranho Paulo ali na prisão pedir para os crentes orarem para ele, para que ele pudesse ver essa porta para continuar falando do mistério de Cristo. No capítulo 4:3, os irmãos podem encontrar isso. Não somos nós que abrimos a porta, mas é Deus que abre a porta. É Deus que vê as nossas necessidades. Ele abre a porta para nós. Lá em Atos 14:27, quando Paulo retorna da sua primeira viagem missionária, ele volta para Jerusalém para poder dar relatório, informar a igreja que estava ali reunida, o que Deus fez por meio dele e como Deus abriu a porta da fé para ele, para pregar aos gentios. Então ele fala que foi Deus que abriu aquela porta para ele poder pregar aos gentios. Assim, para todas as dificuldades, é Deus quem abre uma porta para nós. Nós só precisamos perseverar na oração, vigiando na oração e com ação de graças. Depois, Paulo também fala que para aqueles cristãos, para andar em sabedoria para os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. Nós sabemos que o mundo, ele quer ver no cristão mais o seu proceder do que o seu falar. O mundo está interessado sim no comportamento do cristão. Por isso, o cristão precisa ser coerente na sua maneira de falar, na sua maneira de andar, ou seja, na sua maneira de viver. Isso é em toda oportunidade e ocasião, em todo lugar e em todos os dias. Não é só apenas quando ele está lá fora ou então dentro de casa, mas em todos os lugares. Paulo ainda completa no verso 6 dizendo: a vossa palavra seja sempre agradável. Isso significa que a conversa do cristão deve ser sempre amável, graciosa, deve ser uma linguagem originada da própria palavra de Deus, pois a graça de Deus que operou em nosso coração. Nós sabemos que há um versículo na Bíblia que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o coração estiver cheio da palavra graciosa de Deus, aquele cristão vai falar palavras graciosas. Essa palavra graciosa, porém, não exclui a necessidade de uma palavra de exortação, de uma palavra severa, se for necessário. Por isso que ela deve ser temperada com sal, pois sabemos que o sal dá gosto ao alimento. Nós podemos entender melhor se nós olharmos para a história daquela mulher que foi apanhada em adultério, que foi narrada em João 8, de 1 a 11. Quando os fariseus trouxeram aquela mulher a Jesus, eles a acusaram, falaram para Jesus que ela foi apanhada no próprio adultério. Aí então Jesus pergunta para aquela mulher: ninguém te condenou? A mulher falou: não, ninguém me condenou. Então Jesus falou para ela: então eu não te condeno. Isso é graça. Que palavra graciosa, amável que Jesus pronunciou para aquela mulher. Eu imagino se fosse um de nós estivéssemos ali pronto para morrer por uma falha que nós cometemos, e Jesus aparecesse e falasse para você: eu não te condeno, eu te amo, eu vou te perdoar. Que palavra graciosa. Porém, precisava do sal na vida daquela mulher, para dar sabor à vida dela, à graça que ela recebeu de Jesus.
Então Jesus logo em seguida diz àquela mulher: vai-te e não peques mais. Ela recebeu a graça, agora ela precisava apropriar-se da graça, não cometendo mais pecados. Nós somos o sal da terra. Jesus é a graça que brilhou no nosso coração. Precisamos dar sabor a essa terra. Nós já temos esta graça. Então nós precisamos falar desta graça amável ao mundo que está sem sabor, está insípido. Precisamos estar sempre preparados para falar da graça e também para viver a graça. Depois, no capítulo 4, do versículo de 7 a 14, Paulo agora faz menção de Tíquico, de Onésimo, que eram fiéis ministros e amados irmãos. Ele fala de Aristarco também, que foi seu companheiro de prisão, de Marcos e de Jesus, o justo, companheiros e colaboradores de Paulo no reino de Deus. Mas quem eram então estes homens? Tíquico, seu nome significa fortuito. Ele era natural da Ásia, era companheiro de Paulo em suas viagens. Durante algum tempo ele acompanhou Paulo da Macedônia para Jerusalém, no final da terceira viagem missionária de Paulo. Ele esteve preso com Paulo em Roma. Ele foi portador desta carta aos Colossenses, juntamente com Onésimo, e ele também fazia parte das igrejas da Ásia. Ele colaborava com as igrejas que Paulo ia fundando ali na Ásia. Paulo menciona Tíquico em várias de suas cartas, e ele sempre chama Tíquico de irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo fala de Onésimo também. Onésimo, seu nome significa proveitoso, útil. Outro companheiro de Paulo, fiel e amado, como Paulo escreve ali. Era um escravo cristão de Colossos, escravo de Filemão. Converteu-se com a pregação de Paulo. Onésimo fugiu da casa de seu senhor, que era Filemão. Mas após a sua conversão em Roma, ele voltou para a casa de seu senhor, levando uma carta, que nós conhecemos que é a carta a Filemão. E Paulo escreveu nessa carta para que Onésimo recebesse Filemão, recebesse Onésimo como irmão amado, como se fosse o próprio Paulo. Onésimo e Tíquico, como nós falamos, eles foram portadores desta carta de Paulo aos Colossenses. Paulo também fala de Aristarco. Seu nome significa aquele que governa muito bem. Era um judeu de Tessalônica, companheiro de viagem de Paulo. Em Atos 19, nós lemos a história desse homem, que ele foi arrebatado pelo povo em um tumulto que houve em Éfeso, mas ele também foi um grande companheiro de Paulo em suas viagens. Era um bom amigo de Paulo, esteve preso com Paulo para servi-lo de companhia, pois tanto Aristarco quanto Epáfras eram companheiros de Paulo e revezavam em compartilhar voluntariamente o cativeiro de Paulo. Esses dois homens, Aristarco e Epáfras, quando Paulo esteve preso, eles eram amigos de Paulo e eles ficavam ali com Paulo, aconselhando Paulo, ajudando Paulo, orando por Paulo. Então, Paulo não tinha como não dizer que são meus amigos, são fiéis ministros do Senhor. Aí Paulo fala também em Marcos. Marcos era primo de Barnabé. Por isso ele acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. Marcos se converteu com a pregação de Pedro. Os irmãos podem ver isso em Atos 12:12 e 1 Pedro 5:13. Depois ele separou-se de Paulo. E Paulo, na verdade, não queria mais a companhia de Marcos. Mas no final da sua vida, nós vemos lá em Timóteo 4:11, e aqui mesmo Paulo faz menção do seu nome e pediu para que o levassem Marcos, pois Marcos seria então muito útil no seu ministério. Depois Paulo menciona sobre Jesus chamado o Justo. Eu quero dizer que esse Jesus
não é o Jesus Cristo. Já naquela época existiam muitas pessoas com o nome de Jesus, como hoje também existem pessoas com esse nome de Jesus. E então esse Jesus, o justo, ele não é Jesus, o Filho de Deus, mas ele era um colaborador de Paulo também, e ele sempre cooperou com Paulo no reino de Deus. Ao encerrar a carta, Epáfras também envia sua saudação aos queridos e santos irmãos em Colossos. Epáfras era natural de Colossos e ele diz que estava sempre em oração pelos colossenses para que eles permanecessem firmes na vontade de Deus. Paulo confirma isso, que Epáfras se preocupava com a vida espiritual dos colossenses. Depois Paulo também envia saudações, Demas e vários irmãos daquela igreja enviam saudações, inclusive Lucas, o médico, que possivelmente assistia a Paulo nas suas dificuldades. Sabemos que Paulo passou por muita ansiedade, por muitas lutas, depressão, mas Lucas, o seu médico, estava ali sempre presente com ele. Aí então, o que nós podemos aprender desta carta de Paulo aos Colossenses? Finalizando então essa parte aqui, são vários homens, vários nomes que Paulo citou aqui, e nós vemos que cada cristão recebe um ministério. Esses homens, eles receberam um ministério, e cada cristão, cada um de nós recebe um ministério. E Paulo fala aqui em Colossenses que esse ministério deve ser feito como para o Senhor, em gratidão ao Senhor, em amor ao Senhor. Então, se você tem um ministério, seja onde você estiver, procure exercitar o seu ministério como ao Senhor Jesus Cristo, por amor e com gratidão. Nós vimos então, finalizando esta carta, que o tema dela é a preeminência de Cristo, a superioridade de Cristo. Mas o que levou Paulo a escrever então aos Colossenses sobre esse tema? Primeiro foi, como nós já falamos, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos que estavam sendo introduzidos no seio da igreja. Os gnósticos, que eram uma filosofia que ensinava e exaltava mais os poderes do mundo, mais o poder humano, ensinava a falsa humildade. Seus ensinos, então, eram originados em coisas humanas. Por isso, os cristãos estavam ali com a mente um pouco vacilante. Quem era então superior? Era a filosofia gnóstica ou era Cristo superior? E Paulo então escreveu que a maior autoridade é Jesus Cristo. Paulo, ele estava em Roma e ele foi informado dessa situação da igreja por Epáfras. E assim ele escreveu esta carta, esta linda carta, passando assim vários ensinamentos, várias exortações sobre a preeminência de Cristo. A segunda coisa que eu quero esclarecer, pensar também, é que Paulo exortou os Colossenses nos capítulos 3 e 4 que nós vimos. Se, pois, ressuscitaste com Cristo, então busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. A sua vida está escondida nele. Exterminem, matem as vossas inclinações carnais. Vistam-se do novo homem. Em seus relacionamentos, como nós vimos há pouco, seja na família ou na sociedade, façam tudo de coração para agradar ao Senhor. Finalmente, Paulo convoca os colossenses a perseverar em oração com ação de graça, a andar em sabedoria para os que estão de fora, a serem sábios no falar. Enfim, tudo que nós compartilhamos nesta carta de Paulo à igreja aos Colossos serve para nós nos nossos dias. Hoje, pois Jesus Cristo, ele permanece em tudo, ele tem a preeminência em tudo. Ele venceu por nós e ele afirmou que os que estiverem com ele vencerão. Então, irmãos, vamos permanecer nele, porque assim a vitória com ele é certa. Deus nos abençoe. Um bom domingo a todos.